disse: olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha que não vê? E aí, meu quarto ano, tudo joinha com vocês? Vamos concluir nossa semana de aula? Simbora? Hoje nós vamos estudar a disciplina de História, falando um pouco sobre a escravidão, certo? Que é o assunto do capítulo 7 do nosso módulo da Rota 7 da nossa plataforma. Mas antes de a gente se aprofundar, no estudo desse capítulo, eu vou trazer um pouquinho para vocês da história da escravidão no mundo, certo? Como ela surgiu e como ela foi praticada. Tá bom, pessoal? Então vamos nessa. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a escravidão, ainda denominada de escravismo ou escravatura, é uma prática social em que um ser humano passa a ter direito de propriedade sobre a vida de outro ser humano. E esse ser humano que passa a pertencer a uma determinada pessoa passa a ser também o seu escravo. Por que ele passa a ser seu escravo? Porque é imposto para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que se submeter a partir da condição da força, certo? Aprisionamento, torturas, entre inúmeras outras situações que fazem com que a característica de ser escravo fique presente, certo, pessoal? Fora isso, há diversas ocorrências de escravatura sobre diferentes formas ao longo da história, que é isso que eu quero mostrar para vocês bem detalhadamente, certo? No geral, a forma mais primária, mais antiga da escravatura se deu lá nos povos divergentes que guerreavam entre si, tá certo? E os que perdiam, os guerreiros que perdiam passavam a ser escravos dos que ganhavam. Ou seja, os que perdiam se transformavam em prisioneiros e, consequentemente, em escravos. Apesar de na antiguidade ter havido comércio, escravagista, não era necessariamente esse o fim reservado a esse tipo de guerra, certo? Mas terminava por acontecer dessa forma. Os que perdiam se tornavam prisioneiros e tinham que se submeter à vontade de quem havia ganho aquela guerra. Ok, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprofundar nosso conhecimento sobre a escravidão no decorrer da história e suas várias faces. Então, Tia Sam colocou aí para vocês duas imagens, certo? Que retratam pessoas sendo submetidas ao trabalho forçado, certo, pessoal? A escravidão era uma situação aceita e logo se tornou essencial para a economia e para a sociedade de todas as civilizações antigas, embora fosse um tipo de organização muito pouco produtivo, gente. A Mesopotâmia, a Índia, a China, os antigos egípcios e os hebreus utilizavam os escravos para fazer com que eles fizessem o trabalho forçado, o trabalho pesado, certo? E rendesse lucros aos seus donos. Lá na civilização grega, pessoal, por exemplo, o trabalho escravo acontecia nas mais variadas formas possíveis. Os escravos podiam ser escravos domésticos, podiam trabalhar no campo, em minas, como arqueiros, ourives, remadores de barco, artesão, ou seja, qualquer forma de serviço que beneficiasse seu dono seria colocado aquele escravo para fazer. Para os gregos, tanto as mulheres estrangeiras, assim como os escravos, não possuíam cidadania, ou seja, eles não tinham direito ou benefício qualquer que pudesse vir a favorecê-los de qualquer forma, certo? Muitos dos soldados do antigo Império Romano eram ex-escravos, além dos conhecidos gladiadores. Tia colocou aí para vocês, as fotos dos gladiadores, que vocês já devem ter assistido filmes mostrando como era o comportamento, como eles eram tratados nessa época, pessoal? O gladiador, gente, nada mais era do que um escravo lutador, certo? O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no antigo Império Romano é proveniente de uma espada que utilizavam no combate, que se chamava gládio. Daí surgiu o nome desse guerreiro, gladiador, mas nada mais do que um simples escravo que era colocado para guerrear e defender o interesse dos seus donos. Já lá nas civilizações pré-colombianas, que são as astecas, incas e maias, os escravos não eram obrigados a permanecer como escravos a vida toda. Podiam mudar de classe social e normalmente se tornavam escravos até quitarem as dívidas que tinham com os seus donos, certo? Eram empregados da agricultura e do exército. Era a função que eles mais praticavam naquela época.
Já entre os incas, os escravos recebiam uma propriedade de terra, né, uma propriedade rural, na qual plantavam para o seu sustento, né, o sustento da sua família, mas tinham que reservar para o imperador uma parcela maior da produção em relação ao que eles tiravam para eles mesmos, certo, pessoal? Então, tudo isso, gente, leva a gente a compreender que a história da escravidão já vem de muito antes, não iniciou aqui com a colonização portuguesa, né? E sim, já havia de práticas muito antigas da nossa história, lá do Império Romano, entre tantos outros impérios que Tia Sam mostrou aí para você, né? E isso fez com que novas rotas fossem criadas nos momentos em que se começou a utilizar essa prática da escravidão em todo o mundo, né? Principalmente quando os europeus começaram a colonizar a América, né? As Américas, né? E aí necessitava cada vez mais de que se tivesse essa mão de obra, né? Para estar tomando conta das terras que eles iam colonizando. E aí surgiu a escravidão dos africanos. Por quê? Porque aos reinos africanos, aqueles que Tia Sam mostrou para vocês nas aulas anteriores, né? Já havia entre eles a prática da escravidão dentro do próprio continente africano. E aí eles pegaram essa oportunidade, né, de que as pessoas, né, que os europeus estavam precisando de mão de obra e passaram a vender os seus escravos para para outros povos, para outros países. E aí a gente observa que, infelizmente, a escravidão foi praticada por muitos povos e em diferentes regiões, desde as épocas mais antigas, né? Eram feitos escravos em geral os prisioneiros de guerra, as pessoas com dívidas, mas posteriormente destacou-se a escravidão de negros africanos. Na Idade Moderna, sobretudo a partir da descoberta da América, houve um florescimento da escravidão. Desenvolveu-se então um cruel e lucrativo comércio de homens, mulheres e crianças entre a África e as Américas. E quando eu uso para vocês aí a expressão cruel, é porque essas pessoas eram tratadas como animais, eram humilhadas, eram maltratadas, apanhavam muito, passavam fome, necessidade, né? Tinham partes do seu corpo arrancadas quando para os seus donos elas praticavam alguma coisa que era errada para eles. Ou seja, as crianças eram separadas das suas mães, dos seus pais e tratadas como escravos desde pequenas, né, como trabalhadores desde pequeno, não tinham direito a estudo, a brincar, enfim, eram pessoas que tinham uma vida muito sofrida, gente. A escravidão tinha motivos econômicos, mas passou a ser justificada por razões morais e religiosas e baseadas na crença de uma suposta superioridade racial e cultural dos europeus. Os europeus, por se verem numa presença mais bonita do que os escravos, por terem conhecimento, estudo e religiosidade, coisa que a maioria dos escravos não tinha, eles se achavam superiores e por isso achavam que tinham direito de se tornar donos dessas pessoas, que é o que a gente chama de preconceito, certo, pessoal? O tráfico negreiro era o transporte forçado, né, desses negros da África para as Américas como escravos durante o período colonial. E é aí que eles chegam aqui no Brasil, certo? Trazido pelos portugueses. E esse tráfico negreiro, gente, acontecia, né, nesses navios negreiros, nessas embarcações aí, ó, como a Tia Sam tá mostrando para vocês, e era uma tortura gigantesca, né, vir dentro desses navios. Eles eram colocados na parte inferior do navio, como se fosse um porão, certo, pessoal? E era um local muito sujo, muito maltratado, eles não vinham usando roupa, eram conduzidos à base de chicotadas, amarrados e desciam para esse convés, né? Para esse convés não, para esse porão, amarrados em cordas. Eram muitos escravos dentro de um espaço muito pequeno. Na maioria das vezes, havia uma quantidade muito grande de mortes, né, desses escravos, enquanto o navio chegava ao destino, né, por falta de ar, por ser, vamos dizer assim, esmagado mesmo pelos outros, por doenças. Inúmeras situações provocavam muita morte dentro desse navio negreiro, desse transporte desses escravos.
uma situação muito triste e desumana, pessoal. E infelizmente não acabava aí só nesse transporte negreiro, né? Quando eles chegavam ao destino, a vida deles continuava ainda mais difícil, né? Com a prática dessa escravidão, né? Isso ficou muito transparente para a gente, né? Aqui no Brasil, na escravidão do Brasil, né? Os negros eram tratados de uma forma assim surreal, totalmente desumana, apanhavam, eram chicoteados, amarrados em troncos, né, para serem exaustivamente machucados por chicotes, por varas, né, enfim. Foi uma época da nossa história que foi muito triste e muito vergonhosa, né, essa prática. Essa imagem que eu coloquei aí para vocês, né, mostra um escravo sendo açoitado no pelourinho, certo? E é uma pintura de Jean Debré, que foi um dos artistas que mais retratou essa época da escravidão aqui no nosso país. A primeira forma de escravidão aqui no Brasil, gente, foi dos gentios, né, da terra, ou negros da terra, como vocês queiram chamar. Os índios, especialmente na capitania de São Paulo, onde seus moradores pobres não tinham condições de adquirir escravos africanos, nos primeiros 2 séculos da colonização. O que era que acontecia? As pessoas não tinham condições de comprar os escravos negros, então os índios se tornavam a mercadoria da vez, né? A escravidão dos índios foi proibida pelo Marquês de Pombal, tá aí a foto do Marquês para vocês, né? E foi proibida porque os índios eram considerados pouco aptos para o trabalho braçal, né? Para o trabalho de escravo. O que se sabe hoje que não é verdade, certo? O que aconteceu é que não havia o interesse de se escravizar os índios, e sim havia o interesse de se escravizar e trazer, né, os africanos, os negros, porque esse tráfico de negros era muito lucrativo, trazia muito dinheiro por ser um tipo de trabalho escravo mais caro. Então, os índios deixaram de ser interessantes para a economia, vamos dizer assim, e passou a ser mais praticada a venda dos escravos negros, certo, pessoal? Dos escravos africanos. Em 1888, quando a escravidão foi abolida aqui no Brasil pela Lei Áurea, o Brasil ainda era o único país ocidental que mantinha a escravidão legalizada. Acredita, pessoal? Muito complicado isso, né? O país chamado Mauritânia foi em 9 de novembro de 1981 o último país a abolir, né, na lei, a escravidão. Porém, a escravidão segue existindo sim nos dias atuais, e é um exemplo disso o Sudão, né? Segundo o National Geographic, há mais escravos hoje do que o total de escravos que durante 4 séculos fizeram parte do tráfico negreiro. Vocês acreditam nisso? Pois é, pessoal, mas essa escravidão que a gente vê hoje em dia, né, embora haja muitas denúncias de trabalho escravo, por exemplo, aqui no Brasil, em outros países também tem, né, essas denúncias, mas há essa visão da escravidão não como antigamente, onde se havia a compra e a venda, né, do trabalho humano, né, mas como hoje é proibido se comprar e vender pessoas, a escravidão se dá como? Por exemplo, as pessoas que não têm condições de se sustentar se submetem a trabalhar sem carteira assinada, sem receber salário, né? Sem uma condição de vida digna para poder ter o que comer e dar o que comer aos seus filhos, né? E existem muitas outras formas, né, de práticas ilegais da escravidão espalhadas pelo mundo, né? A escravidão é um mal do passado? Será que é um mal do passado? Veja só, a lei da escravidão diz que ela foi extinta, certo? O último país a abolir a escravidão, como eu já falei para vocês, foi a Mauritânia, né, em 81. Porém, a escravidão continua em muitos países, porque as leis não são aplicadas nesses locais. Elas foram somente feitas pela pressão de outros países e do órgão que defende os direitos humanos, que é a ONU, mas não representam a vontade do governo de alguns países. Hoje em dia tem pelo menos 27 milhões de escravos espalhados pelo mundo. Principalmente em países árabes e outros países muçulmanos, existem ainda os escravos tradicionais, certo? A caça de escravos negros, visando a captura de moças e crianças bonitas para serem escravas domésticas ou ajudantes para vários trabalhos, existe principalmente no Sudão. E, infelizmente, gente, existe também um semelhante tráfico, né?
só que sendo feito com crianças que trabalham como escravos em outros países. Muitas vezes essas crianças são muçulmanos, né, e são obrigadas a mendigar, pedir esmola e entregar tudo aos seus donos. E quando elas se negam a fazer isso, elas sofrem as consequências e são mutiladas da forma como essas fotos aí estão sendo mostradas para vocês. É uma grande tristeza, né, pessoal? Além dessas formas de escravidão que Tia Sam falou para vocês, existem muitas outras formas, né? E os preços, né, de se ter acesso a essas escravas ou escravos variam muito, né? Moças bonitas são vendidas para países e rendem até 20 mil dólares, né? Se compra, às vezes, crianças e mocinhas adolescentes para que elas sejam feitas de escravas domésticas, né? E se compram em orfanatos ou de famílias pobres até por menos de 100 dólares. E aí, isso que eu tô falando para vocês nem conta, né, as milhares de mulheres e meninas que pelas tradições ou até pelas leis em muitos países muçulmanos, né, são consideradas propriedades dos seus maridos ou dos seus pais. É uma tristeza, pessoal, mas é isso aí que a nossa humanidade, né, ainda pratica nos dias atuais e o que a nossa história registra como prática antiga dos nossos ancestrais, tá certo, pessoal? E agora vocês vão fazer a atividade que Tia Sam vai colocar para vocês lá na agenda e na próxima aula nós vamos entrar diretamente no conteúdo do módulo, ok? Façam as atividades direitinho, pessoal, e aproveitem o final de semana com a família de vocês, né? Descansando um pouquinho para a gente voltar às nossas atividades, né? Nas nossas videoaulas a partir da segunda-feira, tá bom? Cheiro grande no coração e até a próxima.